Hola, en este video vamos a ver la importancia de trabajar en Python con objetos de tipo array. Então eu vou começar, eu vou ignorar estas duas primeiras linhas e a primeira coisa que eu vou fazer é começar e colocar import numpy as np. Como possivelmente já foi falado anteriormente, NumPy quer dizer Numerical Python. Isso é uma livraria que tem várias funções e é a melhor forma para trabalhar matematicamente com coisas do estilo matrizes e vetores, matematicamente falando. Então, para quê? NumPy tem um, uma função que se chama array. Então, como eu exportei como NP, eu posso colocar np.array e eu coloco aqui, por exemplo, números. E isso é um array. Um array é simplesmente um arranjo, uma lista de números, o que você possivelmente na álgebra linear pode pensar como uma matriz, um vetor. Neste caso, este array seria um vetor. É uma posição de números e a importância do array é que todos estes objetos são numéricos neste caso. Então, o array está bom para trabalhar com objetos numéricos quando você quer fazer contas matemáticas. Por que trabalhar com arrays? O Python, antes de começar a trabalhar com arrays, você possivelmente tenha aprendido isto. Isso é o que se chama uma lista. Então, se você dá um nome, por exemplo, lista, minha lista, e damos esse nome, e a gente com isto consegue, por exemplo, trabalhar. Eu posso perguntar qual é o primeiro elemento, o elemento 0, e vai dar este elemento aqui. Eu posso perguntar qual é o último elemento, e ele vai dar este daqui. Então, as listas são objetos que servem para armazenar resultados ou informações. Porém, se você quiser, por exemplo, multiplicar sua lista por 2, então, se eu gostaria de fazer 2 vezes minha lista. E observa qual é o resultado de minha lista quando eu multiplico por 2 uma lista em Python. O que ele faz é repetir 2 vezes a lista, é duplicar a lista 2 vezes. Sim? Se eu coloco 1.5, por exemplo, então não vai ter, isso não faz sentido, não? Então a gente muitas vezes precisa a lista simplesmente para guardar informação, mas essas listas não são vetores matematicamente falando, não sumamos como estamos acostumados a sumar. Vou fazer aqui outra lista, por exemplo, e vou dizer isto que isto é 0, 2 e menos 1. E observa o que acontece quando eu faço minha lista mais outra lista. O que acontece quando eu sumo duas listas em Python? O resultado é simplesmente juxtapor. Eu pego a primeira lista minha, que é esta, e ele a única coisa que faz é adicionar esta parte depois. Então, somar listas não é o mesmo matematicamente falando que somar vetores. Por isso, a gente tem estes objetos de Python chamados arrays, que estão dentro da biblioteca NumPy. Então, já com isso, eu posso chamar meu array e é simplesmente colocar essa mesma lista minha. Então, eu vou dizer np.array e eu posso colocar os números. Sim? Agora, se eu quero multiplicar meu array por 2, observa a diferença. Agora o que ele faz é multiplicar componente a componente por 2, como em álgebra linear normalmente. Então, os arrays são como o ambiente
ideal para trabalhar em Python com álgebra linear, com coisas numéricas que você queira somar. Se eu posso, por exemplo, outro array e eu posso dizer np.array e vou copiar aqui 0, 2 e menos 1. Só que como ya está definido anteriormente, en lugar de copiar ese array, eu posso, como já está definida a lista, eu posso simplesmente dizer, lembra daquela lista ali? Esse vai ser meu array. E agora eu posso somar meu array mais outro array. E agora já faz sentido somar este 1 mais 0 dá 1, 2 mais 2 dá 4 e 4 menos 1 dá 3. Então, para fazer esse tipo de manipulações aritméticas, temos que tratar com arrays, não com listas. Se você por acaso se equivoca, Python vai dar outra coisa totalmente distinta. Aqui, por exemplo, antigamente não podíamos multiplicar por 1.2, agora sim podemos multiplicar sem nenhum problema. Então, a forma ideal de trabalhar com vetores algebricamente falando é simplesmente colocar numpy.array e aqui colocar seu vetor. Sim? Se eu quiser colocar uma matriz, como eu faria? Então, digamos que eu quero colocar, vou escrever aqui begin p matrix 1, 2, 5 e 6 and p matrix. Esto no se importe, simplesmente estou escrevendo uma matriz em código Python. Isto você não tem que fazer, o único que eu queria era que você visse esta matriz. Essa matriz vou dar um nome, vou chamá-la de A maiúscula, por exemplo, e eu vou colocar outra matriz distinta, vou chamá-la de B, e vai ser, por exemplo, BB maiúscula, e vai ser, por exemplo, menos 1, menos 3, menos 5 e menos 7, por dizer alguma coisa. Esto não é código Python, esto é simplesmente para visualizar. Temos duas matrizes. Então, como eu faço para trabalhar com esta matriz em Python? O que eu preciso é uma matriz. Vou dar um nome, por exemplo, vou dizer minha matriz A, ou pode ser, para que não fique tão longa, vou dizer matriz A. E então o que eu faço? Eu faço np.array e entre parênteses eu abro chaves, ou seja, abro parênteses, abro chaves e aqui coloco, igual que antes, como eu fiz aqui com um vetor, agora eu faço isso mais com uma matriz. Então, a primeira linha, tenho que abrir mais um colchete aqui, 1, 2, e terminou a primeira linha. Vírgula. A segunda linha seria 5,6. Então, na primeira componente vai a primeira linha, na segunda componente vai a segunda linha e já. Aqui eu me esqueci. Toma cuidado de que o número de chaves e o número de parênteses esteja tudo certo. Shift e Enter, e se você faz tudo bem, aqui coloca array e olha como fica. A visualização não é a mais linda do mundo, pode ser melhorada, mas aí está sua matriz. Sim? Você poderia ter aqui, se psicologicamente isto ajuda, pode fazer isto e não muda em absolutamente nada. Você pode aqui colocar espaços para um lado, para que... Ou simplesmente, se você não quer ocupar muito espaço, pode fazê-lo assim, desde que não tenha problema sua
de chaves e lógicos, não? Agora, um erro constante aqui é que você esqueceu de fechar uma chave, um corchete, um parênteses, e ele vai dizer que does not match, ou seja, está faltando um destes. Ele dice, olha, aqui falta, aqui neste pedaço, por aqui, está faltando um corchete, não? Uma chave. Então, vamos fechar ali, e agora ele não tem problema. Vou escrever a matriz B. Observa que quando eu dou Shift e Enter, você não visualiza a matriz, porque simplesmente está atribuindo, e a atribuição não imprime o resultado, não? Vou escrever a matriz B. Você sinta-se confortável mudando o nome de sua matriz, se você quiser. np.array. A primeira linha seria -1, vírgula, -3, vírgula. A segunda linha é -5, vírgula, -7. E observa que aqui vai dar um erro. Por quê? Porque eu coloquei a primeira linha, eu coloquei a segunda linha, só que aqui diz data type not understood. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que eu me esqueci de colocar, de abrir a matriz. Ou seja, eu coloquei a primeira linha, a segunda, mas não abri a matriz com estas chaves, não? Shift e Enter, e agora eu posso colocar aqui a matriz B. Shift e Enter, e se você não quer, você pode colocar print, se você não está trabalhando em Jupyter. E dá assim, é mais bonita a visualização, depende de sua forma de ver as coisas, não? Aprenda, por exemplo, se eu por acaso, coloco mais um número, por exemplo, 3, você vai ver que na primeira linha vai ter 2 números e na terceira vai ter 3. Isso vai gerar um erro. Observe o que acontece quando eu tento imprimir aqui. Ele como que não identifica isto como uma matriz. Ele diz, não tem erro, mas tem algo que não estou gostando. Quer dizer, aqui tem uma lista no primeiro elemento e no segundo tenho outra lista, mas não é isso que eu quero uma coisa desse estilo. Então, toma cuidado com esse tipo de erros que são absolutamente clássicos e recorrentes, não? Que outra coisa precisamos falar por enquanto? Já com isso, você já sabe sumar matrizes. Podemos sumar esta matriz mais a matriz B. Poderíamos, por exemplo, multiplicar a matriz A por 3. Observa, multiplicar esto por 3 sería 3, 6, 15 y 18. Poderíamos transpor a matriz B. Então, para transpor a matriz B, por exemplo, transpor E e aqui transpose assim. Então, transpose E, em lugar de colocar 1, 2, 5, 6, colocamos 1, 5, 2, 6. Então, 1, 5, 2, 6. Agora, poderíamos, por exemplo, também existe uma forma de calcular o determinante, de calcular a inversa da matriz, mas isso vai ser deixado para futuros vídeos. Por exemplo, a forma de trabalhar, a grande diferença de um array com uma lista, por exemplo, se eu quero tomar este elemento do array, eu posso perguntar qual é a matriz A e eu quero colocar o elemento. Lembra que Python sempre começa trabalhando com 0, então esta é a linha 0, esta é a linha 1, então eu quero trabalhar o elemento da primeira linha da 0 coluna. E ele dá como resultado 5 aqui. Se eu quiser este elemento daqui, eu deveria dizer matriz A da primeira coluna da 1 coluna, da 1 linha, ou seja, seria a segunda coluna,
segunda linha, segunda coluna, e ele vai dar esse 6. E, por exemplo, se eu gostaria de substituir esse 6 por um 8, então eu poderia dizer, substitui esse elemento por 80, por dizer alguma coisa. Vamos agora ver quanto dá a matriz A. Aqui eu mudei, tem que estar em code, agora sim. Matriz A. E observa que o elemento número 6 é elemento número 80. Sim? É muito útil trabalhar com arrays. Isso não quer dizer que nunca vamos trabalhar com listas. Com listas trabalhamos quando precisamos armazenar resultados. Com arrays trabalhamos quando precisamos operar resultados matematicamente. E a gente pode, por exemplo, voltamos a um exemplo aqui. Vamos considerar este array 1, 4, 7. Aqui tenho que colocar isto em code, porque se foi, agora sim, certo? E eu gostaria de, isto vamos chamarlo de vetor, por exemplo, e eu quero passar deste vetor a uma lista. Eu quero simplesmente deixar de considerar isto como um array e passar isto a uma lista, simplesmente colocar list vetor. E agora já é uma lista. Pode chamar isto de lista vetor. Então, isso é útil porque às vezes você tem comandos que funcionam sobre listas e não sobre arrays, então, e seu resultado é um array, então pode ir de um lado para outro. De um vetor a uma lista colocando list e de uma lista a um vetor simplesmente colocando np-array e um vetor. Bom, isso é uma muito curtinha introdução sobre arrays. A gente vai seguir aprendendo com o decorrer do curso a trabalhar um pouquinho mais e a ideia era simplesmente a motivação inicial.